Três homens entraram no restaurante com armas escondidas debaixo dos casacos. O chefe da máfia não percebeu, mas a empregada de mesa silenciosa sim. E a faca saiu da sua mão antes mesmo de ela perceber o que tinha feito. O que ela não sabia era que aquele único lançamento a levaria para o mundo perigoso dele, e ele nunca mais a deixou desaparecer. A faca saiu da mão de Lena antes mesmo que ela percebesse que a havia atirado. Num segundo, ela estava a equilibrar três pratos de linguine e a forçar um sorriso na mesa 7. No segundo seguinte, o metal girava no ar, refletindo a luz fraca do restaurante como um cometa prateado. Acertou o pulso do atirador com um baque úmido e a arma dele caiu no chão de mármore. O silêncio que se seguiu durou talvez meio segundo. Depois, o caos. Ninguém se mexesse. O segundo atirador apontou a pistola para a área de jantar privada, onde Adrienne Moretti estava paralisada. Um garfo cheio de ossobuco a meio caminho da boca, mãos onde pudéssemos. Mas os guarda-costas de Adrienne já estavam em movimento. Vincent, o de pescoço grosso, derrubou o atirador por trás. A arma disparou uma vez, duas vezes. Balas perfuraram o espelho antigo atrás do bar. O vidro explodiu como uma chuva mortal. Lena deixou cair a bandeja. O prato estilhaçou-se e o molho espalhou-se pelo chão como sangue. As suas mãos tremiam, mas os seus olhos não. Eles estavam a examinar, a calcular, a ler a sala da maneira como ela tinha sido treinada anos atrás, da maneira que ela tinha prometido a si mesma que nunca mais faria. O terceiro homem recuava em direção à cozinha, com a arma apontada para os clientes, amontoados perto das janelas. Ele era o mais inteligente, mantendo distância, procurando uma saída. Os músculos de Lena ficaram tensos. Ela sabia exatamente como isso iria acabar. Ele tomaria um refém, provavelmente Maria, a mulher mais velha sentada mais perto dele. Então, isso se transformaria num impasse e alguém inocente morreria. Ela não podia deixar isso acontecer. Não de novo. A sua mão encontrou o saca-rolhas no bolso do avental. Não era a ferramenta certa para o trabalho, mas teria que servir. Ela se moveu antes que o seu cérebro pudesse acompanhar, antes que o medo pudesse detê-la. 3 passos à frente, um para o lado. A memória muscular assumiu o controle, como andar de bicicleta. O terceiro atirador não a viu se aproximar até que ela já estivesse dentro da sua guarda. O saca-rolhas atingiu o ombro dele, não profundamente, apenas o suficiente para fazê-lo gritar e largar a arma. Ela derrubou-lhe as pernas e ele caiu com força. A arma escorregou para debaixo de uma mesa. "Fica no chão", sussurrou ela, a sua voz fria e desconhecida aos seus próprios ouvidos. Quando olhou para cima, todos estavam a olhar para ela. Os olhos escuros de Adrienne Moretti eram os piores. Eram perspicazes, calculistas, desmontando-a pedaço por pedaço. Ele era um homem que construíra um império a ler as pessoas, a saber quando alguém fingia ser algo que não era. E naquele momento, Lena sabia exatamente como ele a via. Não como uma empregada de mesa. Vincent tinha o primeiro atirador num estrangulamento. O segundo estava inconsciente no chão, com sangue a escorrer da têmpora, onde tinha batido na borda de uma mesa. O terceiro choramingava, segurando o ombro onde Lena o tinha esfaqueado. "Alguém me quer explicar o que diabos acabou de acontecer?" A voz de Adrienne era calma, quase conversacional. Era isso que a tornava assustadora. As mãos de Lena começaram a tremer mais forte. A adrenalina estava a passar. A realidade voltava a se impor. O que ela tinha feito? Passara 3 anos construindo uma nova vida, tornando-se invisível, tornando-se normal, e acabara de destruir tudo em 30 segundos. "Desculpe", gaguejou ela, recuando em direção à cozinha. "Não foi minha intenção. Não foi sua intenção salvar a minha vida." Adrienne levantou-se, sacudindo poeira imaginária do seu fato feito à medida. Ele era mais baixo do que ela esperava, talvez dos 55, mas ocupava a sala como se tivesse o dobro do tamanho. "É um pedido de desculpas interessante. Eu devo ir." Lena virou-se. "Fique." Não era um pedido. Ela congelou. O seu treino gritava para ela correr, desaparecer, nunca olhar para trás, mas os seus pés não se moviam. Talvez porque estivesse cansada de correr. Ou talvez porque a voz de Adrienne Moretti transmitia o tipo de autoridade que não se questionava 2 vezes. Ele caminhou em direção a ela lentamente, deliberadamente,
os sapatos a baterem no mármore. Atrás dele, os seus homens estavam a amarrar os agressores com abraçadeiras plásticas e já estavam ao telefone a chamar reforços. Não era a primeira vez que lidavam com uma tentativa de assassinato. Provavelmente não seria a última. "Qual é o seu nome?" perguntou Adrienne. "Lena." A sua voz saiu mais fraca do que ela queria. "Lena Cross." "Há quanto tempo trabalha aqui, Lena Cross?" "Há meses. Há meses." Ele repetiu como se estivesse a saborear as palavras. "E nesses 4 meses, o meu gerente mencionou que fazemos verificações de antecedentes de todos os nossos funcionários?" O estômago de Lena deu um salto. "Sim." "Então, sabe, sei que está limpa, sem antecedentes, sem mandados. Nada de interessante." Sorriu ele. Mas o sorriso não chegou aos seus olhos, o que torna o que acabou de acontecer muito, muito interessante. Porque o que ele apontou para o primeiro atirador que estava a ser arrastado para a saída dos fundos não foi o lançamento de uma empregada de mesa que fez um curso de autodefesa no IPSO. Ela não disse nada. O que poderia dizer? A verdade a destruiria. Mentiras os insultariam a ambos. Adrienne estudou o rosto dela por um longo momento. Então, ele pegou o telemóvel e fez uma chamada. "Tony, sim, tivemos um problema. Está resolvido." Uma pausa. "Não, estou bem, mas preciso que você faça uma verificação profunda sobre alguém." "Lena Cross, muito profunda. Militar, federal, tudo o que você puder encontrar." Ele desligou sem se despedir. "Eu não fiz nada de errado", disse Lena baixinho. "Eu sei, esse é o problema." Adrian ajeitou as mangas da camisa. "Você fez tudo certo. Demasiado certo. Esse tipo de treino não vem do nada, querida." O carinho soou como uma ameaça. "Vá para casa", disse ele finalmente. "Descanse um pouco. Você terá notícias minhas." Não era uma sugestão. Era uma promessa. Lena pegou a bolsa atrás do balcão e saiu para a noite nova-iorquina. As mãos ainda tremiam. Atrás dela, ouvia Adrian a dar ordens, com a voz firme e eficiente. Um homem habituado a limpar confusões. Ela acabara de se tornar a mais recente. Enquanto caminhava os 6 quarteirões até ao seu pequeno estúdio, Lena tentou convencer-se de que talvez eles não encontrassem nada. Talvez os seus registros estivessem enterrados profundamente. Talvez ela ainda pudesse salvar a sua vida tranquila e invisível. Mas ela sabia que não era assim. Adrienne Moretti não sobreviveu no mundo dele deixando pontas soltas. E naquele momento, ela era a ponta mais solta de todas. O lançamento da faca levou menos de 1 segundo, mas custou-lhe tudo o que ela levou 3 anos para construir. Velhos hábitos não morrem facilmente. Eles destroem-no por dentro. Lena não dormiu naquela noite. Sentiu-se no seu futon irregular, olhando para a mancha de água no teto, que parecia um mapa de lugar nenhum, e esperou pela batida na porta. Ela veio às 6h da manhã, assim que a primeira luz cinzenta começou a entrar pela janela. 3 batidas. Educadas, pacientes. Ela abriu a porta e encontrou Vincent a ocupar a entrada como uma parede de músculos num fato caro. De perto, ele parecia ainda maior do que no restaurante, com mais de 1,90 m mãos que poderiam esmagar bolas de bowling. "O Sr. Moretti gostaria de vê-la", disse ele. A sua voz era surpreendentemente suave, quase apologética. "E se eu disser não?" A expressão de Vincent não mudou. "Ele disse que você provavelmente diria isso. Pediu-me para dizer que não é um pedido, mas também não é uma ameaça. Ele só quer conversar. Pessoas como Adrian Moretti não conversam apenas. Pessoas como você não atiram facas apenas." Vincent deu de ombros. "Acho que vocês dois são cheios de surpresas. Os carros estão lá embaixo." Lena pegou o casaco. Fugir só pioraria as coisas. Além disso, se Adrienne a quisesse morta, ela já estaria morta. Homens como ele não perdiam tempo com conversas desnecessárias. O carro era um Mercedes preto com vidros escuros. Ela entrou no banco de trás e Vincent conduziu sem falar, navegando pelo trânsito matinal com uma graciosidade surpreendente para um homem tão grande. Não se dirigiram para o restaurante. Em vez disso, foram para norte, em direção ao rio Hudson, parando num armazém que parecia abandonado por fora. Por dentro, era uma história diferente. O espaço tinha sido convertido em algo entre um escritório e uma fortaleza. Câmaras de segurança por toda a parte, guardas armados posicionados em intervalos regulares. E no centro, sentado atrás de uma secretária feita de madeira escura e más decisões, estava Adrian Moretti.
Ele parecia diferente à luz do dia, mais velho, talvez com 45 anos, com fios grisalhos entre os cabelos escuros, linhas de cansaço ao redor dos olhos que os ternos caros não conseguiam esconder. Ele estava a ler um arquivo quando Vincent a deixou entrar e não levantou os olhos imediatamente. Lena Marie Cross, disse ele finalmente, ainda a ler. Nascida em Tulsa, Oklahoma. Os pais morreram num acidente de carro quando tinha 16 anos. Alistou-se no exército aos 18. Entrou na seleção das forças especiais aos 21 anos. Ele olhou para cima. Passou na primeira tentativa. Isso é raro para mulheres. Diabos, é raro para qualquer pessoa. A garganta de Lena ficou seca. Esse arquivo deveria ser confidencial. Deveria ser, Adrian fechou a pasta. Você serviu 8 anos, várias missões, condecorações que eu nem consigo pronunciar. Então você foi dispensada há 3 anos em circunstâncias que foram convenientemente omitidas. Ele recostou-se na cadeira. Quer preencher as lacunas? Não, é justo. Ele apontou para a cadeira à sua frente. Vê? Ela permaneceu de pé. O que quer? Quero entender por que uma assassina treinada está a servir massa no meu restaurante. Não sou uma assassina. Todos são assassinos nas circunstâncias certas. A voz de Adrienne era natural, como se ele estivesse a discutir o tempo. A questão é se és a minha assassina ou a de outra pessoa. Então não sou de ninguém. Por que me salvaste? Ele levantou-se e contornou a secretária. Podias ter permanecido invisível, deixar os meus homens tratarem disso, mas não o fizeste. Atiraste aquela faca como se tivesses esperado toda a tua vida por essa oportunidade. Ele parou a alguns metros de distância, observando-a. Então, vou perguntar novamente por quê. As mãos de Lena cerraram-se em punhos. A resposta verdadeira era demasiado complicada, demasiado dolorosa. Porque eu não conseguia ver outra pessoa morrer quando eu poderia ter impedido isso. Porque estou cansada de ter medo de quem eu costumava ser. Porque talvez salvar alguém compensasse todas as vezes que eu falhei. Instinto, ela disse em vez disso. Instinto, Adrian Hill. Mas não havia humor nisso. Sabes o que o meu instinto diz? Que ou és o melhor plano que já vi, ou estás a fugir de algo tão mal que preferes servir bebidas a usar o teu treino. Ele inclinou a cabeça. Qual das duas opções é? Isso importa? Importa, se vou confiar em ti. Não deves confiar em mim. Deves despedir-me e esquecer que alguma vez me viste atirar aquela faca. É tarde demais para isso. Adrian pegou no telemóvel e começou a navegar por algo. Os 3 homens que tentaram me matar ontem à noite são profissionais, ex-militares como você, pistoleiros contratados de Detroit com ligações à família Calibri. Ele olhou para cima. Alguém pagou os $50.000 a cada um deles para me fazer desaparecer. São os $150.000 por um único assassinato. Sabe o que isso me diz? Lena ficou em silêncio. Que alguém me quer morta, muito mesmo. E está disposto a gastar muito dinheiro para que isso aconteça. Ele guardou o telemóvel, o que significa que ontem à noite não foi um acidente. Foi uma mensagem, uma declaração de guerra. Então precisas de melhor segurança, não de uma conversa com a tua empregada de mesa. O que eu preciso, disse Adrienne lentamente, é saber em quem posso confiar, porque ontem à noite não deveria ter acontecido. A minha segurança deveria ter detido aqueles homens antes que eles chegassem a menos de 3 metros de mim. O seu maxilar apertou-se, o que significa que alguém da minha equipa deixou passar algo ou deixou-os passar. A implicação pairou no ar como fumo. Acha que tem um espião? Lena disse. Eu sei que tem um espião. Só não sei quem é ainda. Adrienne aproximou-se. Mas eis o que eu sei. Não tinhas nada a ganhar ao salvar-me. Não estavas a tentar nada. Não estavas a tentar impressionar-me. Não estavas à procura de uma recompensa. Simplesmente agiste. Esse tipo de honestidade é raro no meu mundo. E então? Queres que eu encontre o teu traidor? Não, Adrienne sorriu. E pela primeira vez parecia genuíno. Quero que me ensines quem procurar. Passaste anos a identificar ameaças, a ler pessoas, a detectar infiltrações. Preciso desses olhos na minha operação. Não estou interessada no teu mundo. Já estás nele. A voz dele suavizou-se. No momento em que atiraste aquela faca, entraste em algo de que não pode sair. Aqueles homens tinham amigos, Lena. As famílias para quem trabalham têm boa memória. E agora estás no radar deles, quer queiras, quer não. Lena sentiu as paredes a fecharem-se.
Ele tinha razão. Ela tinha se tornado um alvo no momento em que interveio. Vou pensar nisso. Ela disse que tens até amanhã. Adrienne voltou para a sua secretária. O Vincent vai levar-te a casa. Helena, obrigado pela noite passada. Ela acenou com a cabeça uma vez e saiu, com a mente a mil. Lá fora, o sol da manhã parecia demasiado brilhante e demasiado honesto. Ela passou 3 anos a construir muros entre si e a violência. Adrienne Moretti acabara de derrubar todas elas. Lena não foi para casa. Em vez disso, caminhou por horas pela cidade, passando pelas multidões matinais e cafés, tentando fugir da decisão que já havia tomado. Quando voltou para o seu apartamento, já era final da tarde e Vincent estava encostado num poste do outro lado da rua, parecendo uma estátua paciente. Ele disse que você fugiria, gritou Vincent. Também disse que voltarias. Eu não estava a fugir. Claro, ele afastou-se do poste de iluminação. Ele quer ver-te novamente. Encontrei algo. Desta vez, eles foram ao restaurante. Estava fechado. As cadeiras ainda estavam empilhadas nas mesas devido ao caos da noite anterior. Adrienne estava no escritório dos fundos, cercada por pastas de arquivo e um computador portátil exibindo imagens de segurança. Ele olhou para cima quando ela entrou e ela viu algo em sua expressão que não esperava. Simpatia. Sente-se, disse ele baixinho. Ela não queria, mas suas pernas ficaram fracas de repente. Ela sentou-se na cadeira em frente à mesa dele. Adrienne deslizou uma pasta em sua direção. O meu cara é bom, muito bom. Ele encontrou coisas que tenho certeza que o governo não quer que sejam encontradas. Ele fez uma pausa. Sinto muito pelo seu irmão. O sangue de Lena gelou. Não, Daniel Cross, 23 anos. Morto há 3 anos em Chicago durante um tiroteio entre o cartel Guerreiro e uma gangue rival. Lugar errado, hora errada. A voz de Adrienne era gentil, como se ele estivesse a desarmar uma bomba. Ele estava a voltar para casa depois do turno no supermercado. Levou 3 tiros destinados a outra pessoa. Pare! A voz dela falhou. Você estava no exterior quando isso aconteceu. No Afeganistão. O seu colega tirou-o no meio da operação para levá-lo de volta para casa para o funeral. Ele inclinou-se para a frente. 2 semanas depois, você se demitiu. Não foi dispensado, demitiu-se. Abandonou uma carreira que construiu do nada. As mãos de Lena tremiam. Ela as pressionou contra as coxas, tentando se controlar. Você não sabe do que está a falar. Sei exatamente do que estou a falar. Os olhos de Adrienne estavam sombrios de compreensão. Tu culpas-te a ti mesmo. Foste treinado para proteger pessoas, para impedir exatamente o que aconteceu ao Daniel. E não estavas lá. Então, afastaste-te de tudo porque, se não conseguiste salvar o teu próprio irmão, de que adiantava? Cala-te. As lágrimas ardiam nos seus olhos, mas ela não as deixaria cair. Não ali, não na frente dele. Eu entendo, disse Adrienne. A minha irmã morreu quando eu tinha 19 anos. Overdose de drogas. Eu estava fora a ganhar dinheiro, a construir a minha reputação, a pensar que era importante. Nem sabia que ela estava a usar drogas até o médico legista ligar. Ele recostou-se. Então eu entendo como é carregar esse peso. Imaginar se você estivesse prestando atenção, se estivesse lá, se as coisas teriam sido diferentes. Lena olhou para ele. Olhou de verdade. Pela primeira vez, ela viu além do terno caro e da reputação perigosa. Ela viu alguém que sabia o que significava perder tudo o que importava. Por que você está me contando isso? Ela sussurrou. Porque preciso que compreendas uma coisa. Adrienne tirou outra pasta. Esta era mais grossa. Os 3 homens que me atacaram ontem à noite não foram aleatórios. Foram enviados pela família Calibri, mas o rastro do dinheiro leva a alguém mais próximo. Ele abriu a pasta. Alguém da minha própria organização armou isto. E se eles conseguirem eliminar-me, muitas pessoas inocentes vão ser apanhadas no fogo cruzado. Pessoas como o teu irmão. Pessoas que estão apenas a tentar viver as suas vidas. Isso não é problema meu, pois não? Ele deslizou uma foto pela secretária. Esta é Maria Santos. Ela trabalha no meu restaurante há 12 anos. Mãe solteira, 3 filhos. Ontem à noite, um daqueles atiradores quase a fez refém. Tu impediste-o. Outra foto. Este é Carlos Reyes, o meu cozinheiro. A filha dele vai casar-se no mês que vem. Estou a pagar o casamento porque o seguro dele não cobre o tratamento do cancro da esposa.
Ele continuou a deslizar fotos. Estas são as pessoas que dependem de eu permanecer vivo. Não porque sou um santo, não sou, mas porque protejo o que é meu. Lena olhou para os rostos. Pessoas normais a tentar sobreviver num mundo que não se importava com elas. Tu afastaste-te de proteger as pessoas porque não conseguiste salvar uma pessoa. Adrienne disse, estou a pedir-te para voltares porque pode salvar muito mais. Não consigo. A sua voz era quase inaudível. Não posso mais ser essa pessoa. Tu já és. Tu atiraste aquela faca. Tu fizeste essa escolha, disse ele, levantando-se e caminhando até a janela, com vista para o restaurante vazio. Desaparecer não apaga a habilidade, Lena. Não apaga a responsabilidade. Significa apenas que estás a desperdiçar ambas, enquanto finges que estás a curar-te. As palavras atingiram-na como um golpe físico porque eram verdadeiras. Ela estava escondida há 3 anos, dizendo a si mesma que estava a curar-se, mas na verdade estava apenas a fugir. Fugindo da culpa, das memórias da pessoa que costumava ser. O que exatamente você está me pedindo para fazer? Ela disse finalmente. Adrienne se virou. Ajude-me a encontrar o traidor antes que ele tente novamente. Use o seu treinamento para auditar a minha segurança. Identificar pontos fracos, ensinar aos meus homens o que procurar. Ele fez uma pausa. E talvez enquanto estiver fazendo isso, lembre-se por que aprendeu essas habilidades em primeiro lugar. Não sou mais uma soldado. Não, és algo melhor. Ele voltou para a secretária. És alguém que entende o que custa perder pessoas. Isso torna-te mais perigosa do que qualquer soldado que eu poderia contratar. Lena fechou os olhos. Ela podia sentir as paredes que construíra desmoronarem-se, sentir-se sendo puxada de volta para um mundo que jurara deixar para trás. Mas talvez Adrienne estivesse certa. Talvez desaparecer fosse apenas outra forma de morrer. Uma condição, disse ela. Quando isto acabar, quando encontrarmos o seu espião, eu vou-me embora, sem amarras, sem obrigações. Feito. Adrienne estendeu a mão. Ela apertou-a, sentindo os calos na palma da mão dele. Mãos trabalhadoras, apesar da riqueza. Mãos que construíram algo e lutariam para mantê-lo. Por onde começamos? Ela perguntou. Adrienne sorriu sombriamente, partindo do princípio de que todas as pessoas em quem confio estão a mentir-me. É uma maneira sombria de viver. Bem-vinda ao meu mundo, disse ele. Os velhos hábitos também são difíceis de mudar aqui. A explosão aconteceu às 3h17 da manhã. Lena estava no seu apartamento a rever os protocolos de segurança que Adrienne lhe tinha dado quando o seu telefone tocou com a chamada dele. Ela atendeu antes do primeiro toque terminar. O meu armazém no Cais 34 acabou de pegar fogo. Adrian disse, sem preâmbulos. Vista-se. Vincent está a 2 minutos de distância. Ela já estava a calçar as botas. Vítimas, equipa noturna masculina. E a sua voz estava tensa, controlada. Os bombeiros estão a dizer que foi uma falha elétrica. Não foi. A linha ficou muda. Vincent chegou em 90 segundos, passando 2 semáforos vermelhos para chegar lá. Quando chegaram à orla, o armazém era um esqueleto de chamas contra o céu escuro. Os carros de bombeiros o cercavam, mangueiras jogando água que se transformava em vapor antes de atingir as paredes. O calor era visível, distorcendo o ar. Adrian estava a 15 metros de distância, o rosto iluminado pelo fogo alaranjado. Seu maxilar estava tão cerrado que Lena podia ver os músculos saltando sob a pele. Conte-me sobre a equipa noturna, disse Lena, aproximando-se dele. Bons homens, leais. Ele não olhou para ela. 2 deles tinham família. Ela não disse nada. O que ela poderia dizer? Que sentia muito? Sentir muito não trazia os mortos de volta. Ela tinha aprendido essa lição há 3 anos. Isso era profissional, Adrienne continuou. O fogo começou em 3 lugares simultaneamente. Eles queriam ter certeza de que nada sobreviveria. Ele finalmente se virou para ela. Isso não era um aviso, era uma execução. O que havia no armazém? Importações legítimas, azeite, vinho, equipamentos para restaurantes, tudo legal, tudo documentado. A sua expressão endureceu. O que significa que quem fez isso não estava lá a tentar prejudicar o meu negócio. Estavam a tentar me prejudicar, me fazer sentir impotente. Lena estudou as chamas, sua mente trabalhando na logística. Tinha que ser um trabalho interno.
Os seus armazéns têm câmaras de segurança, sensores de movimento, guardas. Alguém desativou tudo isso antes de colocar as cargas. Foi o que eu pensei também. Adrian pegou o telemóvel e procurou um vídeo. Mas veja isto. A filmagem era de uma câmara de trânsito do outro lado da rua, com a hora marcada às 12h47, 30 minutos antes da explosão. Mostrava uma figura com um capuz a aproximar-se do armazém e a sair 8 minutos depois. A figura movia-se com confiança. Alguém que sabia exatamente para onde estava a ir. Pode ampliar o rosto? Perguntou Lena. Já fiz isso. Adrienne passou para a imagem seguinte e Lena sentiu um frio na barriga. O rosto estava parcialmente obscurecido, mas um detalhe era inconfundível. Uma tatuagem no pescoço do homem, visível acima da gola. Uma serpente a comer a própria cauda. É um dos homens do restaurante, disse Lena. O primeiro atirador, aquele que eu desarmei. Só que não pode ser. A voz de Adrienne estava fria. Porque esse homem está atualmente numa cela de detenção em Rikers Island, desde que o entregamos aos meus contactos na polícia de Nova York. Lena pegou o telefone e ampliou a imagem. A tatuagem é idêntica. Mesmo tamanho, mesmo local, mesmo desenho de serpente. Então ele tem um irmão gêmeo. Ou alguém está usando um disfarce muito bom, ou alguém queria que pensássemos que era ele. Adrian guardou o telefone, o que significa que isso é mais complexo do que pensávamos. Mostre-me o resto da filmagem. Eles foram para o carro de Vincent, onde Adrienne tinha um computador portátil instalado. Durante a hora seguinte, eles examinaram as imagens de segurança de todas as câmaras às quais o pessoal de Adrian tinha acesso. Câmaras de trânsito, caixas multibanco, sistemas de segurança de lojas. Os olhos de Lena ardiam por causa do ecrã, mas ela continuou a assistir. Continuou a procurar o detalhe que todos os outros tinham deixado passar. E então ela encontrou-o ali. Ela pausou o vídeo, apontando para a data e hora, 2h51 da manhã. A figura encapuzada estava a sair do armazém, mas parou por um momento perto de um carro estacionado. O capuz deslizou ligeiramente para trás, revelando não apenas a tatuagem, mas também a mão da pessoa enquanto a ajustava. Naquela mão havia um anel de ouro com um brasão distinto. Pode ampliar isso? Perguntou Lena. Adrienne inclinou-se para mais perto e ficou imóvel. Filho da... Reconhece isso? É um anel de família dado aos meus tenentes quando prestam juramento. A sua voz mal conseguia controlar a raiva. Só há 6 pessoas na cidade que usam esse anel. Então um dos seus 6 homens de confiança incendiou o seu armazém e incriminou um homem que já está sob custódia. Lena recostou-se. Isso é ousadia. Isso é traição. As mãos de Adrienne cerraram-se em punhos. Esses 6 homens comem à minha mesa. Eu pago a escola dos filhos deles, as compras das esposas, as contas médicas das mães. Eu confio neles. Quem tem acesso aos seus sistemas de segurança? Adrian pensou por um momento. Todos os 6 tenentes têm códigos de acesso, mas apenas Marco Bellini lida com a infraestrutura tecnológica propriamente dita. É ele quem instala as câmaras, mantém os servidores. Marco Lena testou o nome. Fale-me sobre ele. Está comigo há 8 anos. Começou como executor e foi subindo na carreira. É um rapaz inteligente, ambicioso, sempre a falar em expandir a operação, conquistar mais território. Adrienne cerrou os dentes. Tenho-o contido, dizendo-lhe que precisamos de ser cuidadosos, estratégicos. Talvez ele se tenha cansado de esperar. Lena voltou a abrir a imagem, estudando o anel. Precisamos de confirmar que é dele antes de agirmos. Se estivermos errados, alertamos o verdadeiro infiltrado. E se estivermos certos, armamos uma armadilha. Lena olhou para ele, mas tem de ser a prova de falhas, sem margem para dúvidas, sem possibilidade de fuga, porque se ele suspeitar que sabemos, vai fugir ou intensificar a situação. Adrienne acenou lentamente com a cabeça. Tenho uma reunião amanhã com os 6 tenentes. Atualização mensal do estado. O Marco estará lá. Perfeito. A mente de Lena já estava a trabalhar em cenários. Vou precisar de acesso aos seus sistemas de vigilância. Todas as câmaras, todos os ângulos da sala onde se reúnem. E vou precisar fazer isso sem que Marco saiba. Considere feito. Adrienne levantou-se, olhando para o armazém em chamas. As chamas estavam a se extinguir, deixando apenas cinzas e ruínas.
4 bons homens morreram esta noite porque alguém em quem eu confiava decidiu que eu era dispensável. Não vou deixar isso passar. Não, Lena concordou. Não vai mesmo. Mas enquanto se afastavam da destruição, ela não conseguia se livrar da sensação de que estavam a deixar passar alguma coisa. O ataque ao restaurante, agora este incêndio no armazém, ambos foram movimentos públicos agressivos. Não o estilo de alguém que tenta assumir discretamente o controle de uma organização. Isto parecia pessoal, como se alguém não estivesse apenas a tentar matar Adrien Moretti, estavam a tentar destruí-lo primeiro. Na manhã seguinte, Lena estava no escritório principal de Adrienne. Não no armazém, mas na sua sede legítima, acima de uma empresa de importação em Midtown. A sala de conferências onde ele se reunia com os seus tenentes tinha 12 câmaras. Ela verificou pessoalmente todos os ângulos 2 vezes. Eles não podem saber que estás a observar, disse Adrienne, ajeitando a gravata no reflexo de uma foto emoldurada. A sua filha Lena, com cerca de 8 anos, sorria com os dentes separados, segurando um troféu de futebol. Eles não vão saber. Lena estava a configurar o seu portátil na sala adjacente, separada por um espelho duplo disfarçado de obra de arte. Vou analisar a linguagem corporal, procurando sinais. Quem transpira? Quem evita o contato visual? Quem verifica o telemóvel com demasiada frequência? É possível perceber tudo isso. Fui treinada para infiltrar-me em células terroristas em Kandahar. Os seus tenentes são amadores em comparação com isso. Ela olhou para ele. Mas preciso que os pressione. Pergunta diretamente sobre o armazém. Vê quem se esquiva. Adrienne acenou com a cabeça, depois hesitou. Lena, se isto correr mal, não vai correr mal, mas se correr, preciso que me prometas uma coisa. A sua expressão era séria. Sai. Não tente ser uma heroína. Desaparece como tinhas planeado fazer de qualquer maneira. Ela olhou-o nos olhos. Eu não abandono as minhas missões. Isto não é uma missão. Isto é a minha confusão. Tornaste isto a minha confusão quando pediste ajuda. Ela voltou-se para o seu portátil. Além disso, alguém precisa de garantir que a tua filha ainda tem um pai. Algo mudou no rosto de Adrienne. Surpresa, talvez, ou gratidão. Antes que ele pudesse responder, Vincent bateu à porta. Eles estão aqui, chefe. Os 6 tenentes entraram nos 10 minutos seguintes. Lena observou-os através do espelho, catalogando detalhes. Marco Bellini chegou em terceiro, usando um relógio caro e um sorriso que não chegava aos olhos. Na casa dos 30 anos, bonito de uma forma calculada, cabelo penteado para trás com gel em excesso. Ele apertou a mão de Adrienne com firmeza, rindo de algo que Vincent disse. É ele. Lena falou no auricular que Adrienne usava, disfarçado como um aparelho auditivo. É o Marco, confirmou Adrienne baixinho. A reunião começou normalmente com discussões sobre remessas, disputas territoriais, margens de lucro. Lena observou Marco cuidadosamente. Ele estava relaxado, confiante, contribuindo para a conversa naturalmente. Se estava nervoso com um incêndio no armazém, não demonstrou. Então Adrian soltou a bomba. Antes de continuarmos, quero abordar o que aconteceu no Cais 34. A sua voz tinha peso. 4 dos nossos homens morreram ontem à noite. Bons homens com famílias que dependiam deles. O chefe dos bombeiros está a chamar isso de acidente, mas não estou convencido. Lena observou as reações. 3 dos tenentes pareciam genuinamente chocados. 2 pareciam preocupados, mas não surpreendidos. Provavelmente já tinham ouvido rumores. A expressão de Marco era de perfeita simpatia. Quase perfeita demais. Jesus, Adrienne, sinto muito, disse Marco. Sabemos o que causou isso? É o que estou a tentar determinar. Adrienne recostou-se. O sistema de segurança foi desativado 30 minutos antes do incêndio começar. Alguém com acesso privilegiado. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Acha que foi um de nós que fez isso? A pergunta veio de Tommy Rizzo, o tenente mais velho. O seu rosto estava vermelho de raiva. Isso é um insulto. O que é insultuoso é alguém incendiar a minha propriedade e matar os meus homens. Adrian respondeu. Então sim, Tommy. Estou a investigar todos, incluindo você, Lena falou no auricular. Marco acabou de verificar o telemóvel. Deu uma olhadela rápida e guardou-o. Os olhos de Adrienne voltaram-se para Marco. Algo urgente, Marco. O quê? Não, é só a minha mulher.
Marco ergueu o telemóvel, mostrando o ecrã. Uma mensagem sobre ir buscar compras. Desculpe, chefe. Tem toda a minha atenção. Ótimo, porque preciso que audite todos os nossos sistemas de segurança, todos os armazéns, todos os escritórios, todas as câmaras. Descubra como alguém conseguiu passar. Marco, claro, vou começar hoje. Na verdade, disse Adriane casualmente, comece agora. Vincent irá consigo. Era um teste. Se Marco fosse culpado, ser seguido deixá-lo-ia nervoso. Se fosse inocente, não teria motivos para se opor. Marcus May, com certeza. O que precisar. A reunião continuou por mais 30 minutos, mas Lena tinha parado de prestar atenção aos outros. Ela estava totalmente focada em Marco, observando-o processar tudo. Ele era bom. Ela tinha que admitir isso. Sem sinais óbvios, sem pânico visível. Mas havia algo na maneira como ele se comportava, uma tensão nos ombros que não existia antes. Depois que os tenentes saíram, Adrian se juntou a ela na sala de observação. Bem, ele perguntou. Ele está a esconder algo. Se é culpa ou apenas ansiedade geral, ainda não posso dizer. Lena exibiu imagens de uma das câmaras do corredor mostrando Marco saindo com Vincent. Mas olhe para isto. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, a mão de Marco foi até o bolso, mas parou. Um pequeno gesto rapidamente abortado, mas revelador. Ele queria verificar o telemóvel, disse Lena, mas sabia que Vincent estava a observar, então parou. Isso não prova nada. Não, mas é um padrão. Ela recuperou as imagens da sala de conferências novamente, isolando os movimentos de Marco. Ele verificou o telemóvel 4 vezes durante a reunião. Sempre rapidamente, sempre quando achava que ninguém estava a ver. Esse não é um homem a enviar mensagens à esposa sobre compras. Adrian estudou as imagens. O que você sugere? Preciso ver as comunicações dele. E-mails, mensagens de texto, chamadas, tudo. Lena virou-se para ele. Você pode me dar acesso aos registros do telemóvel dele? Isso vai levar um dia, talvez 2. Então vamos esperar. E enquanto esperamos, vou treinar a sua equipe de segurança. Ela fechou o portátil. Mostre-me o seu pessoal, aqueles que protegem a sua família, as suas propriedades, a sua vida. Quero ver como eles operam. Nos 3 dias seguintes, Lena submeteu a equipe de segurança de Adrienne a um verdadeiro inferno. Ela ensinou-lhes como identificar vigilância, como ler a linguagem corporal, como identificar ameaças antes que elas se materializassem. Mostrou-lhes pontos de pressão e técnicas de desarmamento, como se mover em espaços confinados, como comunicar silenciosamente. Adrian observava à distância, ocasionalmente intervindo para conduzir os exercícios ele mesmo. Lena ficou surpresa ao descobrir que ele não era apenas um chefe à noite. Ele se movia como alguém que lutou para chegar ao topo, que se lembrava de como era fazer cumprir as regras em vez de apenas dar ordens. Na terceira noite, depois que todos tinham ido embora, eles se sentaram no escritório dele a comer comida chinesa que tinham pedido. Você é boa nisso, disse Adrienne, partindo os pauzinhos. Ensinar, quero dizer, é mais fácil do que fazer você mesmo. É mesmo? Ele olhou diretamente para ela, porque do meu ponto de vista, você está a fazer as 2 coisas. Treinar os meus homens durante o dia, analisar os padrões do Marco à noite. Você mal dorme. O sono é supervalorizado. O martírio também. Ele pousou a comida. Tenho observado você, Lena. Tu te jogas neste trabalho como se estivesses a tentar fugir de algo. Mas o que quer que seja de que estás a fugir, não se importa com o quanto tu te cansas. Ainda estará lá quando parares. Ela queria discutir, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele estava certo. Ela estava a usar esta investigação como uma distração dos seus próprios demônios. Da mesma forma que usava o trabalho de garçonete, da mesma forma que usava tudo desde que Daniel morreu. Eu vejo-te, continuou Adrienne calmamente. Não a soldado, não a empregada de mesa. Tu, a pessoa que salva pessoas porque não conseguiu salvar uma pessoa. A pessoa que tem medo de se importar novamente porque importar-se significa perder novamente. Tu não me conheces. Eu conheço-te melhor do que pensas. Ele sorriu tristemente. Porque estás a olhar para alguém que passou 15 anos a construir muros entre si e todos aqueles que amava. A minha filha mal me conhece. Perdi os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, o seu primeiro dia de escola. Tudo porque estava demasiado ocupado a proteger um império que não importa se não tenho ninguém com quem o partilhar.
Lena olhou para a foto na secretária dele. Por que estás a contar-me isto? Porque talvez possamos ambos aprender a parar de fugir, disseram ao mesmo tempo. Não era romântico, era algo mais profundo. Reconhecimento. Duas pessoas quebradas que encontraram um propósito nos destroços uma da outra. Antes que ela pudesse responder, o seu portátil emitiu um sinal sonoro. Os registros telefônicos de Marco tinham chegado, e o nome que ela viu nos seus contactos frequentes fez o seu sangue gelar. Frank Calibri, disse Lena, olhando para o ecrã. Marco tem lhe ligado 2 vezes por dia nos últimos 6 meses. Adrian moveu-se para trás dela, lendo por cima do ombro dela. O seu corpo ficou rígido. Frank é o chefe da família Calibri, a mesma família que enviou aqueles 3 atiradores ao restaurante. Há mais. Lena percorreu os registros de chamadas. Olha para o timing. Marco ligou para Frank 20 minutos antes do ataque ao restaurante. Depois, novamente logo a seguir. E aqui, ela apontou para outro conjunto de chamadas, 3 conversas no dia anterior ao incêndio no armazém. Filho da mãe. A voz de Adrienne estava mortalmente silenciosa. Ele tem me traído por dentro. Lena abriu as mensagens de texto de Marco, embora estivessem fortemente encriptadas. O que ela conseguiu ler era vago, mas condenatório. Pacote entregue. Alvo confirmado. Pagamento recebido. A linguagem de alguém que tenta ser cuidadoso, mas não o suficiente. Isto é suficiente, disse Adrienne. Vamos confrontá-lo esta noite. Não. Lena agarrou o braço dele quando ele foi pegar o telemóvel. Pense bem. Se o confrontarmos agora, teremos um traidor. Mas Marco está infiltrado há 8 anos. Ele teve tempo para construir uma rede, recrutar outros, plantar mais sementes. Se o queimarmos muito cedo, podemos perder o panorama geral. Então, o que você sugere? Vamos usá-lo, dar-lhe informações falsas e ver no que dá. Rastrear toda a rede antes de a destruirmos. Ela olhou nos olhos dele. É a jogada mais inteligente. Adrienne afastou-se, caminhando até a janela. Lá fora, a cidade brilhava com as luzes. Milhões de pessoas viviam as suas vidas, inconscientes das pequenas guerras travadas nas sombras. Conheço o Marco desde os 26 anos. Ensinei-lhe a negociar, a ler as pessoas, a sobreviver neste mundo. E ele esteve a manipular-me o tempo todo. Talvez não o tempo todo, disse Lena baixinho. As pessoas mudam. Elas ficam gananciosas, ambiciosas, desesperadas. Algo o transformou. Isso importa? Adrian virou-se e havia dor real nos seus olhos. Ele escolheu a traição. Ele escolheu matar 4 homens inocentes só para me magoar. Isso não é ambição. Isso é crueldade. Antes que Lena pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Estás a fazer as perguntas erradas sobre a pessoa errada. Verifica a agenda do Adrienne para 15 de março. Depois pergunta-te quem se beneficia com a paranoia dele. Um amigo. Ela mostrou a mensagem a Adrian. O rosto dele empalideceu. 15 de março. Foi o dia em que promovi o Marco em vez do Vincent para o cargo de tenente. Ele pegou no seu próprio telemóvel e começou a rolar a tela freneticamente. O Vincent queria muito esse cargo. Ele vinha tentando conseguir isso há meses. Quando escolhi Marco, ele... Adrian parou de falar. Ele o quê? Ele tirou 2 semanas de férias. Disse que precisava clarear a cabeça. Quando voltou, estava diferente. Mais calado, mais leal. Adrian ergueu os olhos. E se este não for o Marco? E se o Vincent o tiver armado? A mente de Lena corria. As provas contra Marco eram sólidas, mas também demasiado limpas. Os registros telefônicos eram fáceis de aceder. O anel nas imagens era visível, mas não óbvio. As mensagens estavam encriptadas o suficiente para parecerem culpadas, mas não o suficiente para serem ilegíveis. As imagens do armazém, disse ela de repente. Mostra-as novamente. Adrienne abriu o seu portátil e encontrou o vídeo da figura encapuzada com o anel. Lena assistiu o quadro a quadro, concentrando-se não no anel, mas na constituição física da pessoa, no seu andar, na forma como se movia. Não é o Marco, ela sussurrou. O Marco tem 1,55 e é magro. Esta pessoa é maior, tem ombros mais largos, mais parecida com o Vincent. A voz de Adrienne estava vazia. Vincent tem 1,93.
Ele teria que se curvar para parecer mais baixo nas imagens. E o anel? Seria muito difícil roubar um? Eles geralmente não são usados. A maioria dos meus tenentes os mantém em cofres para proteção. Mas Vincent tem acesso à empresa de segurança que usamos. Ele poderia ter pegado o anel de Marco, usado-o para as câmaras e depois devolvido. Lena abriu os registros telefônicos novamente, olhando para eles com novos olhos. Essas chamadas para Frank Calibres poderiam ser falsas. Vincent cuida da nossa segurança de telecomunicações. Ele saberia como manipular registros de chamadas. Adrian sentou-se pesadamente, passando as mãos pelo cabelo. Tenho caçado o homem errado. Não temos certeza disso, advertiu Lena. Esta mensagem anônima pode ser Vincent a tentar desviar a culpa para si mesmo. Ou pode ser um terceiro a jogar dos dois lados. Então, como sabemos em quem confiar? Não sabemos. Lena fechou o portátil. E é por isso que precisamos de ser mais espertos do que os dois. Adrienne olhou para ela, exausta e traída. Como? Damos aos dois o que eles querem. Dizemos ao Marco que suspeitas do Vincent. Dizemos ao Vincent que suspeitas do Marco. Depois, ficamos a ver quem faz alguma coisa. Isso é perigoso. Se algum deles perceber o que estamos a fazer, temos de convencê-los perfeitamente. Lena inclinou-se para a frente. Amanhã, trazes o Vincent em particular. Diz-lhe que encontraste provas contra o Marco. Pede a ajuda dele para montar uma armadilha. Faz com que ele se sinta confiável. Essencial. E o Marco? Afasta-te dele. Trata-o friamente, como se suspeitasse, mas não estivesses pronto para agir. Deixa-o nervoso o suficiente para procurar os seus verdadeiros aliados, sejam eles quem forem. Adrian ficou em silêncio por um longo momento. Este plano exige que eu finja que está tudo bem, enquanto dois dos meus homens mais próximos podem estar a planear a minha morte, sim. E se eu cometer um erro, disser a coisa errada, mostrar a emoção errada, eles vão perceber. Sim, ele riu amargamente. Sabes qual é a pior parte? Não sei qual traição doeria mais. Marco, que eu orientei, ou Vincent, em quem confiei a minha vida por uma década. Talvez não seja nenhum deles, sugeriu Lena. Embora não acreditasse nisso. Talvez seja alguém que nem sequer consideramos. Ou talvez sejam os dois. Adrienne levantou-se, ajeitando o casaco. Talvez eles estejam a trabalhar juntos e eu tenha sido um tolo este tempo todo. Não és um tolo. És um homem que queria acreditar na lealdade, ela também se levantou. Isso não é fraqueza, é humanidade. A humanidade leva-te à morte no meu mundo. A paranoia também. Lena pegou no seu portátil. Vamos fazer isto com cuidado, metodicamente. Presumimos que todos são culpados até que se prove o contrário, mas não agimos até termos provas absolutas. Adrienne acenou com a cabeça lentamente. Tudo bem, vamos fazer do teu jeito. Mas Lena, ele agarrou o braço dela quando ela se virou para sair. Se isto der errado, se eles vierem atrás de mim antes de estarmos prontos, preciso que me prometas uma coisa. O quê? Pegue as provas que reunimos e desapareça. Vá ao FBI, à mídia, a quem quer que te ouça. Certifique-se de que eles paguem pelo que fizeram, mesmo que eu não esteja por perto para ver. Adrian, promete-me. Ela olhou nos olhos dele e viu medo. Não por ele, mas pela filha, pelas pessoas inocentes que estavam na órbita dele, pelo império que ele construíra e que estava a desmoronar-se por dentro. Eu prometo. Ela mentiu. Porque a verdade era que, se eles viessem atrás de Adrian, ela não fugiria. Ela já tinha perdido uma pessoa de quem gostava por não estar presente. Ela não cometeria esse erro duas vezes. Na manhã seguinte, Adrienne chamou Vincent ao seu escritório. Lena observava escondida atrás do espelho duplo. Todos os músculos tensos. Era uma aposta. Se Vincent fosse inocente, ganhariam um aliado. Se fosse culpado, teriam revelado as suas cartas. Feche a porta, disse Adrienne quando Vincent entrou. Vincent obedeceu com uma expressão indecifrável. O que se passa, chefe? Adrienne deslizou uma pasta pela secretária, uma pasta falsa que Lena tinha preparado contendo provas falsificadas contra Marco. Preciso que veja isto e me diga se estou errada. Vincent abriu a pasta, os seus olhos a examinar o conteúdo. O seu rosto permaneceu impassível, mas Lena viu as suas pupilas dilatarem-se ligeiramente. Reconhecimento ou surpresa? Ela não sabia dizer.
Estes são os registros telefônicos de Marco, disse Vincent lentamente. Chamadas para Frank Calibri, entre outros. Veja as datas. Vincent folheou as páginas. Antes do ataque ao restaurante, antes do incêndio no armazém, ele olhou para cima. Acha que o Marco é o informante? Acho que o Marco tem me traído há meses. Talvez há mais tempo. A voz de Adrienne era dura. Preciso de alguém em quem possa confiar para me ajudar a provar isso. É essa pessoa? Era um desafio direto. Vincent manteve o olhar fixo em Adrienne por um longo momento. Sabes que sim, disse ele finalmente. Do que precisas? Preciso que isto fique entre nós. Ninguém mais pode saber. Nem o Tommy, nem nenhum dos outros. Se o Marco suspeitar que estamos atrás dele, vai fugir ou fazer algo desesperado. Adrian fez uma pausa. Podes fazer isso? Claro. Vincent fechou a pasta. Qual é o plano? Eles discutiram a logística por 20 minutos. Como monitorar Marco sem que ele percebesse, como rastrear as suas comunicações, como apanhá-lo em flagrante. As sugestões de Vincent eram táticas, profissionais, exatamente o que Lena esperaria de um executor experiente. Quando Vincent saiu, Adrian entrou na sala de observação. Bem, perguntou ele. Ele não pareceu surpreso, disse Lena. Quando lhe mostraste as provas, ele processou-as muito rapidamente. Como se já soubesse o que iria ver, ou como se fosse bom a ler situações. Talvez ela não estivesse convencida. Reparaste como ele estava sempre a tocar no relógio? Um hábito nervoso ou um sinal para alguém que estava a ouvir? Já não sei. Adrian parecia exausto. O que se segue? Agora invertemos a situação. Esta noite trata o Marco como se tudo estivesse normal. Vê se o Vincent entra em contato com alguém suspeito. Mas o Vincent não entrou em contato com ninguém. A Lena seguiu-o pessoalmente, mantendo-se 3 carros atrás, enquanto ele dirigia para o seu apartamento em Queens, entrou e não saiu pelo resto da noite. Os registros do seu telefone não mostravam chamadas feitas. A sua atividade na internet era normal. Sites de notícias, resultados desportivos, nada encriptado. À meia-noite, a Lena estava estacionada do lado de fora do prédio dele, duvidando de si mesma. Talvez Vincent fosse inocente. Talvez ela estivesse tão focada em encontrar um traidor que estava a ver sombras onde não havia nenhuma. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, diferente do anterior. A sua lealdade a Adrian é admirável, mas mal direcionada. Ele está a usá-la como usa todos. Verifique os registros imobiliários da Maple Street, 47, Tulsa, Oklahoma. Depois pergunte-se por que ele nunca mencionou a compra da casa da sua família. O sangue de Lena gelou. Tulsa era a sua cidade natal. 47. Maple Street era onde ela tinha crescido, onde os seus pais tinham morrido, onde Daniel tinha vivido antes de se mudar para Chicago. Ela abriu os registros imobiliários no seu telemóvel com as mãos trêmulas. A casa tinha sido vendida para uma empresa de fachada há 3 anos, logo após a morte de Daniel. Ela rastreou a propriedade através de 3 camadas de empresas antes de encontrar o nome enterrado na papelada. Moretti Holdings, LLC. Adrienne era a proprietária da casa da sua infância. Ela ligou-lhe imediatamente. Precisamos de conversar agora. 20 minutos depois, encontraram-se num restaurante aberto 24 horas em Brooklyn. Adrienne sentou-se na cabine à sua frente, olhou para o seu rosto e empalideceu. Descobriu, disse ele baixinho. Por quê? A voz dela tremia. Por que compraste a casa da minha família? Porque precisavas de dinheiro para o funeral do teu irmão e eras demasiado orgulhosa para pedir ajuda. Porque o banco ia executar a hipoteca e leiloá-la a estranhos. Porque ele parou de respirar lentamente, porque eu queria dar-te a opção de voltar para casa algum dia, se alguma vez quisesses. Essa decisão não é tua. Eu sei, e peço desculpa. Adrienne acariciou-lhe o rosto. Quando o meu homem investigou o teu passado, encontrou o aviso de execução hipotecária. Eu tinha o dinheiro. Tu precisavas de ajuda. Não pensei que ele tivesse parado novamente. Não pensei que tu fosses descobrir. Eu ia transferir a escritura para ti depois que tudo isso acabasse. Lena queria ficar com raiva, queria se sentir manipulada e usada. Mas, olhando para o rosto exausto de Adrienne, ela viu algo completamente diferente.
Um homem solitário tentando consertar as coisas da única maneira que sabia. Isso tudo era real? Ela perguntou. Ou eu era apenas mais um investimento? Era real. É real. Adrienne estendeu a mão sobre a mesa, mas não a tocou. Contratei-te porque salvaste a minha vida. Mantive-te por perto porque és a primeira pessoa em 15 anos que não quer nada de mim. Tudo o resto, a casa, a pesquisa sobre o teu passado. Era eu a tentar compreender alguém com quem estava a começar a importar-me. Começando a gostar, repetiu ela. Essa é uma maneira de descrever vigilância. Não sou boa nisso, admitiu Adrienne. Em ser normal, ó, em me relacionar com pessoas sem influência ou transações. Este mundo me ensinou que todos têm um interesse. Todos querem algo. Tu eras a exceção, e eu não sabia como lidar com isso. Lena recostou-se com a mente a mil. A mensagem tinha vindo de Marco. Parecia mais uma manipulação, mais uma tentativa de dividir os aliados de Adrienne. Mas a informação era real, o que significava que alguém tinha acesso aos bens privados de Adrienne. Quem mais sabe sobre a casa? Ela perguntou. O meu contabilista, o meu advogado. Talvez Marco, se ele estiver a vasculhar os meus registros. A expressão de Adrienne ficou mais severa. Esta mensagem é do Marco, não é? Ele está a tentar virar-te contra mim. Ou o Vincent está a tentar fazer-nos pensar que é o Marco. Lena mostrou-lhe o telemóvel. Mas eis o que é interessante. Quem enviou isto quer que eu duvide de ti. Não estão a tentar recrutar-me ou ameaçar-me. Estão a tentar isolar-te. E estão a conseguir. Não, Lena tomou uma decisão. Estão a revelar-se porque só alguém próximo de ti saberia sobre essa casa. Apenas alguém com acesso profundo aos teus registros financeiros. Adrian pegou no seu portátil. Marco e Vincent têm acesso às nossas contas comerciais. Mas as finanças pessoais são mais restritas. Passaram a hora seguinte na cabine do restaurante com os portáteis abertos, a rastrear todas as pessoas com acesso potencial aos registros privados de Adrienne. A lista era curta. O seu contabilista, o seu advogado, Marco como seu diretor de tecnologia e outra pessoa que Lena não esperava. Tommy Rizzo, o tenente mais antigo, a primeira contratação de Adrienne, o seu conselheiro de maior confiança. Tommy cuida das minhas contas offshore, disse Adrienne lentamente. Ele está comigo desde o início. Antes de Vincent, antes de Marco, ele é praticamente da família. O que o torna o espião perfeito, disse Lena. Ninguém suspeitaria dele. Mas mesmo enquanto ela dizia isso, algo parecia errado. As peças se encaixavam perfeitamente, como se alguém as tivesse organizado especificamente para que ela as encontrasse. O seu telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez de Vincent. Marco acabou de sair do seu apartamento com 2 malas. Devo segui-lo? Está de acontecer, disse Adrian, lendo por cima do ombro dela. Ele está a fugir. Ou alguém quer que pensemos que ele está a fugir, Lena. Pega no casaco dela. De qualquer forma, precisamos de nos mexer agora. Correram para o prédio de apartamentos de Marco. Vincent encontrou-se com eles lá fora. Mas quando arrombaram a porta, o apartamento estava vazio. Sem malas, sem Marco, sem evidências de uma partida apressada. Apenas um laptop aberto na mesa da cozinha exibindo uma única frase. Você está a fazer as perguntas erradas e agora está sem tempo. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, os instintos de combate de Lena gritaram um aviso. Ela derrubou Adrienne no chão, bem quando as janelas explodiram para dentro. Tiros rasgavam o apartamento. A armadilha havia sido montada e eles caíram direitinho nela. Vidros choviam como confetes mortais enquanto Lena cobria o corpo de Adrienne com o seu. Balas perfuravam a parede de gesso, destruindo móveis e espalhando lascas de madeira. Ela contou 3 atiradores, não, 4, posicionados no prédio do outro lado da rua. Vincent! Gritou ela por cima dos tiros. Abaixe-se! Mas Vincent já estava a se mover, sacando a arma e revidando através das janelas estilhaçadas. Adrienne se escondeu atrás do balcão da cozinha, respirando com dificuldade, sangue escorrendo de um corte na bochecha. Quantos? Gritou ele. Muitos. Lena rastejou até onde Vincent estava agachado, avaliando a situação. Eles estavam encurralados, em desvantagem numérica num apartamento que estava rapidamente se transformando em queijo suíço. Precisamos de sair daqui agora. Os corredores estão expostos.
disse Vincent, ejetando um carregador vazio e colocando um novo. Eles vão nos matar antes de chegarmos às escadas. A mente de Lena correu pelas opções. O apartamento ficava no quarto andar, alto demais para pular. Uma saída completamente exposta. Janelas de frente para os atiradores. Estavam encurralados, exatamente onde alguém queria que estivessem. Isto foi planeado, disse ela, percebendo de repente a mensagem sobre Marco a fugir, o portátil deixado aberto. Queriam os três nesta sala. Quem são eles? Perguntou Adrian. Isso importa agora. Vincent disparou mais 3 tiros, afastando um atirador que tentava obter um ângulo melhor. Éramos alvos fáceis. Os tiros pararam por um momento. Lena reconheceu a tática, deixá-los pensar sobre a situação, deixar o medo tomar conta. A próxima rajada seria mais forte, mais coordenada. O quarto, disse ela de repente na parte de trás do apartamento. Dá para o beco, não para a rua. Eles se moveram rapidamente. Adrian e Vincent seguiram o exemplo dela enquanto ela rastejava pelo chão. Outra rajada de tiros os seguiu. Balas seguindo seus movimentos. Uma bala passou a centímetros da cabeça de Lena. Tão perto que ela sentiu o calor. O quarto era menor, mais escuro, com uma janela estreita de frente para um beco sujo 4 andares abaixo. Lena olhou para fora, uma escada de incêndio, velha e enferrujada, mas potencialmente funcional. Isso não vai aguentar os 3, disse Vincent, lendo a sua mente. Não precisa aguentar os 3. Lena agarrou a janela, forçando-a a abrir. Só precisa aguentar o tempo suficiente. Da sala principal veio o som de botas no piso de madeira. Os atiradores estavam a entrar para terminar o trabalho. Eles tinham talvez 30 segundos. Vincent primeiro, ordenou Lena. Tu és o mais pesado. Se a escada de incêndio aguentar-te, vai aguentar-nos. Não vou sair daqui. É uma ordem. A voz de Adriane cortou. Desce lá. Pega no carro. Prepara-te para partir. Vincent hesitou. Depois acenou com a cabeça. Ele subiu na escada de incêndio, seu peso fazendo o metal antigo gemer e balançar, mas ela aguentou. Ele desceu rapidamente, desaparecendo na escuridão abaixo. É a sua vez, disse Lena a Adrian. As mulheres primeiro. Não é hora de cavalheirismo. Você é o alvo, o que faz de você a prioridade. Ela sacou a arma, uma Glock que havia pegado emprestada do carro de Vincent mais cedo naquele dia. Eu protejo-te. Adrian agarrou-lhe o braço. Se algo acontecer, nada vai acontecer. Vai! Ele subiu para fora no momento em que a porta do quarto explodiu para dentro. Lena disparou 3 tiros no centro do corpo, derrubando o primeiro atirador. O segundo mergulhou para se proteger, dando a Adrian segundos preciosos para descer. Mas a escada de incêndio não aguentou a pressão. Com um guincho metálico, a parte superior começou a separar-se do edifício. Adriane estava a meio caminho, longe demais para voltar a subir, alto demais para saltar. Lena. O seu grito transmitia pânico. Ela não pensou. Apenas agiu. Lena atirou-se pela janela, quando o segundo atirador reapareceu. Sentiu algo quente perfurar o seu ombro esquerdo. Uma bala. O seu cérebro registrou distante, mas o impulso levou-a para a escada de incêndio, no momento em que esta se soltava completamente da parede. O tempo pareceu desacelerar. Ela e Adriane caíram juntos, a estrutura metálica desabando sob eles. Lena agarrou o casaco de Adriane, puxando-o em sua direção, girando no ar para que seu corpo absorvesse o impacto. Eles bateram em uma lixeira a 4,5 metros de altura. A superfície metálica cedeu sob o peso combinado deles. Sacos de lixo amorteceram a queda o suficiente para mantê-los vivos. A dor explodiu nas costas de Lena, no ombro, nas costelas. Ela sentiu o gosto de sangue. Anda! Ela ofegou, rolando para fora da lixeira. Continua andando. Adriane estava lá atordoado, mas funcional. Ele meio que caiu, meio que desceu da lixeira, segurando Lena quando ela tropeçou. O braço esquerdo dela não estava funcionando direito. A bala deve ter atingido algo importante. É a tua vez, disse Adriane com a voz tensa de medo. Já reparei. Corre! O carro de Vincent entrou a derrapar no beco. A porta do passageiro já estava aberta. Eles atiraram-se para dentro e Vincent acelerou antes mesmo de a porta fechar. Atrás deles, atiradores apareceram na entrada do beco, disparando. As balas ricochetearam no pavimento, uma delas estilhaçando a janela traseira. Hospital,
disse Adrienne. Ela não precisa de hospitais. A voz de Lena estava fraca, mas firme. Eles vão estar a vigiar os hospitais. Abrigo seguro. Você tem um, certo? 3. Adrienne disse. Vincent, leve-nos para o local no Bronx. Eles dirigiram em silêncio tenso. Vincent fazia curvas aleatórias, verificava os espelhos, certificando-se de que não estavam a ser seguidos. Lena pressionou a mão boa contra o ferimento no ombro, tentando diminuir o sangramento. Sua visão continuava a tentar se estreitar, a escuridão se aproximando pelas bordas. Fique comigo, disse Adrienne, segurando a mão dela. Não podes morrer depois de salvar a minha vida 2 vezes. 2 vezes. No restaurante e agora esta. São 2. Estou a contar. Ela quase sorriu. Da próxima vez, usa as escadas. O esconderijo era um apartamento anônimo acima de uma bodega. Vincent carregou-a para dentro quando ela ficou fraca demais para andar e deitou-a sobre uma mesa. Adrian já estava a ligar para alguém, com a voz urgente, mas controlada. Dr. Reyes, preciso de si no Bronx, agora. Ferimento de bala, ombro esquerdo. Ele fez uma pausa. Não me importa se está no casamento da sua filha. É uma questão de vida ou morte. A visão de Lena estava a escurecer. Ela tentou focar-se no rosto de Adrienne em permanecer consciente, mas o seu corpo tinha outros planos. O portátil, murmurou ela. O apartamento do Marco. A mensagem. O que tem ela? Adrienne inclinou-se para perto. Perguntas erradas. Nós temos perguntado. Quem é o espião? As suas palavras estavam confusas. Devia ter perguntado. Por que agora? Por que queimar tudo? A menos que o quê? Mas a escuridão a puxou para baixo antes que ela pudesse terminar o pensamento. A sua última imagem consciente foi o rosto aterrorizado de Adrienne e a estranha constatação de que confiava nele para mantê-la viva. Confiava nele como não confiava em ninguém desde que Daniel morrera. Quando finalmente acordou, tudo tinha mudado. Lena acordou com o cheiro de antisséptico e a sensação de ligaduras limpas enroladas firmemente em seu ombro. A dor ainda estava lá, mas distante, abafada pelos analgésicos que o Dr. Reyes tinha injetado em seu organismo. Adrienne estava sentado numa cadeira ao lado da cama, com a gravata solta, as mangas arregaçadas, parecendo que não dormia há dias. Quando viu os olhos dela abertos, o alívio inundou o seu rosto. Bem-vinda de volta, disse ele baixinho. Há quanto tempo? 8 horas. O médico disse que a bala passou limpa. Não atingiu o osso. Vai sarar. Ele ficou de pé a servir água de um jarro. Tiveste sorte. Sorte? Ela tentou sentar-se, fazendo uma careta de dor. Onde está o Vincent? A vigiar o perímetro. Não tivemos nenhum movimento, nenhum ataque subsequente. Adrienne ajudou-a a beber. Quem quer que tenha tentado matar-nos pensa que conseguiu ou está à espera de outra oportunidade. A mente de Lena começou a funcionar através da névoa dos analgésicos. A mensagem no portátil. Descobri algo antes de desmaiar. Disseste que estávamos a fazer as perguntas erradas porque estávamos focados em quem te estava a trair. Mas essa não é a pergunta certa. Ela se mexeu, tentando encontrar uma posição que não doesse. A pergunta certa é, por que destruir tudo? Um espião inteligente ficaria escondido, sangrando lentamente a sua operação até secar. Mas, em vez disso, tivemos 2 grandes ataques em menos de uma semana. Isso não é estratégia, é desespero. Os olhos de Adrienne ficaram mais perspicazes. Alguém está a ficar sem tempo. Exatamente. O que significa que há um prazo que não conhecemos. Lena, agarra o braço dele. O que está lá a acontecer na tua organização agora? Algum acordo importante? Transferências de território? Mudanças de poder? Adrian pensou por um momento. Então, o seu rosto empalideceu. A votação. Jesus, esqueci-me da votação. Que votação? Em 3 dias, as 5 famílias se reúnem para discutir os limites territoriais. Isso acontece uma vez a cada 5 anos. Todos trazem os seus tenentes e negociamos como dividir a cidade. Ele começou a andar de um lado para o outro. Se eu não aparecer, ou se aparecer no fim de semana, sem a minha equipa completa, as outras famílias podem votar para redistribuir o meu território. Está nos estatutos. Se um chefe de família for considerado comprometido, os outros podem absorver os seus bens para manter a estabilidade. Então, alguém está a tentar fazer com que pareças comprometido.
Não apenas comprometido, destruído. Se eu entrar naquela reunião com o meu armazém queimado, os meus homens mortos e a minha organização em caos, eles vão destruir-me. Adrienne cerrou os dentes. Frank Calibres tem pressionado pelo meu território há anos. Se ele orquestrou isto, então as chamadas de Marco fazem sentido. Mas ainda não nos diz quem é o infiltrado. Lena balançou as pernas para fora da cama, ignorando o protesto do seu corpo. Precisamos forçá-los a sair. Fazer com que se revelem. Como? Fingimos o caos que eles querem, mas controlamo-lo. Ela levantou-se, cambaleando ligeiramente. Convocamos uma reunião. Tu, Vincent, Marco, Tommy, todos os tenentes, diz-lhes que identificaste o traidor e que vais expô-lo na reunião das 5 famílias. Isso vai fazer com que o verdadeiro infiltrado entre em pânico. Exatamente. E pessoas em pânico cometem erros. Lena pegou o casaco, procurando o telemóvel. Ele tinha desaparecido, provavelmente destruído na queda. Mas não podemos fazer isso no teu escritório ou em qualquer lugar onde eles esperem. Precisamos de um terreno neutro onde possamos controlar todas as variáveis. Adrienne sorriu sombriamente. Conheço um lugar. Horas depois, eles estavam no Troderia Avento, o mesmo restaurante onde tudo tinha começado. Ele estava fechado para reformas, supostamente, mas Adrienne o mantinha vazio exatamente para esse fim. Um lugar que parecia abandonado, mas que na verdade estava equipado com câmaras, microfones e saídas controladas por ele. Lena passou 2 horas a instalar vigilância adicional, criando uma rede de cobertura que captaria cada palavra, cada gesto, cada indício. O ombro dela doía a cada movimento, mas ela continuou. Era isso, o fim do jogo. Os tenentes chegaram um por um. Tommy primeiro, parecendo confuso e preocupado. Depois Marco, com uma expressão cuidadosamente neutra. Vincent chegou por último, tendo sido alertado apenas 1 hora antes. Reuniram-se na sala de jantar principal, o mesmo espaço onde Lena tinha atirado a sua faca 1 semana antes. A ironia não lhe escapou. Adrienne estava à cabeceira da mesa, Lena atrás dele, nas sombras. Para os tenentes, ela era apenas um músculo, uma guarda-costas a recuperar de uma lesão. Eles não sabiam que ela estava a ler cada microexpressão, a catalogar cada hábito nervoso. Obrigada por terem vindo em tão curto prazo, começou Adrienne. Sei que a semana passada foi difícil. O ataque aqui, o incêndio no armazém, a emboscada no apartamento de Marco. Foi aí que se magoou? Perguntou Tommy, olhando para a bochecha enfaixada de Adrienne. Ouvimos rumores. Os rumores não importam. O que importa é que eu sei quem é o responsável. A voz de Adrienne foi ouvida. Sei quem tem passado informações para a família Calibre, quem desativou a nossa segurança, quem tentou me matar 3 vezes. A sala ficou em silêncio sepulcral. Lena observou os rostos deles. Tommy parecia chocado, inclinando-se para a frente. A expressão de Marco estava congelada, impossível de ler. Vincent permaneceu perfeitamente imóvel, com a mão perto da arma. Em 2 dias vou me encontrar com as 5 famílias, continuou Adrian. E vou levar o traidor comigo, vivo e acorrentado, como uma mensagem para quem pensa que sou fraco, que a minha organização é vulnerável. Fez uma pausa. Mas antes de fazer isso, vou dar uma oportunidade ao traidor. Revele-se agora. Confesse e eu serei rápido, em vez de público. Ninguém se mexeu. Não. A Adrienne sorriu friamente. Então vou fazer isto da maneira mais difícil. Ele acenou para Lena. Ela deu um passo à frente, segurando um dispositivo que parecia um tablet, mas que na verdade estava ligado ao sistema de vigilância. Este edifício está equipado com sensores que detectam frequência cardíaca elevada, microexpressões e tensão na voz. Lena mentiu com naturalidade. Na verdade, o dispositivo estava apenas a exibir imagens pré-gravadas, mas eles não precisavam de saber que um de vocês está a mostrar sinais de ansiedade extrema neste momento. Quem quer que seja, tem exatamente 1 minuto para se manifestar antes que eu o identifique publicamente. Era um blefe, uma armadilha psicológica. O culpado iria ceder à pressão ou fazer algo desesperado. Durante 30 segundos nada aconteceu. Então a mão de Marco moveu-se em direção ao casaco. A arma de Vincent foi sacada instantaneamente. Não, não estou armado, disse Marco lentamente, puxando cuidadosamente o telemóvel. Mas acho que todos vocês precisam de ver isto.
Ele colocou o telemóvel sobre a mesa, virando-o para que todos pudessem ver o ecrã. Mostrava um vídeo, imagens de segurança do interior do escritório privado de Adrienne. No vídeo, Vincent estava sozinho a vasculhar a secretária de Adrienne, fotografando documentos. Isto foi filmado há 2 semanas, disse Marco baixinho. Eu mesmo tenho investigado a fuga de informação. Encontrei estas imagens enterradas nos nossos arquivos apagados. Alguém tentou apagá-las, mas não sabia que eu guardo cópias de segurança de tudo. O rosto de Vincent permaneceu inexpressivo. Isso não prova nada. Tenho autorização para aceder ao escritório de Adrienne, não para fotografar os seus documentos privados. Marco abriu outro ficheiro. Registros bancários mostrando transferências bancárias de um Vincent russo para uma empresa de fachada em Delaware. A mesma empresa de fachada que pagou ao atirador no restaurante. Isso é falso, disse Vincent secamente. É mesmo? Marco olhou nos olhos dele. Então explique por que insistiu em cuidar da limpeza após o ataque ao restaurante. Por que levou pessoalmente o atirador à delegacia? Por quê? Foi você quem recomendou que usássemos o armazém no Pier 34 para o embarque. O mesmo armazém que convenientemente explodiu. Adrian olhou para os dois. Marco, ele está me incriminando. Vincent interrompeu. Isso é exatamente o que um homem culpado faria. Criar provas falsas. Apontar o dedo. Chega! A voz de Adrienne cortou os dois. Armas na mesa. Agora nenhum dos dois se mexeu. Eu disse agora devagar. Vincent colocou a arma na mesa. Marco fez o mesmo. Adrienne olhou para Lena. Ela balançou a cabeça levemente. Os seus instintos gritavam que algo ainda estava errado. Foi quando Tommy se levantou. Vocês dois são idiotas, disse o velho tenente tristemente. Ele sacou uma arma sem apontar para ninguém, apenas segurando-a, discutindo sobre quem traiu Adrian, quando nenhum de vocês sabe a verdade. Tommy. A voz de Adrienne estava cheia de descrença. Não foi Vincent, não foi Marco. A mão de Tommy estava firme. Fui eu, sempre fui eu. O silêncio no restaurante era absoluto. A mão de Lena moveu-se em direção à sua arma, mas Tommy abanou a cabeça. Não, querida, não estou aqui para magoar ninguém. Hoje não. Ele manteve a arma apontada para o chão, sem ameaças, mas presente. Só preciso que todos vocês me ouçam. Tommy, a voz de Adrienne estava quebrada. Estás comigo há 23 anos, desde o início. És o meu amigo mais antigo. Eu sei. E é exatamente por isso que eu tinha de ser o escolhido. O rosto marcado de Tommy mostrava profundas rugas de exaustão. Porque todos os outros nesta sala eram demasiado óbvios, demasiado novos, demasiado ambiciosos. Mas eu, o velho e fiável Tommy, o primeiro contratado, o soldado leal. Ninguém suspeitaria da família Calibre. Lena disse, juntando as peças. Tens-lhes fornecido informações há 6 meses. Desde que o Frank me abordou com uma oferta que eu não podia recusar, Tommy sentou-se pesadamente, com a arma apoiada na mesa. O meu neto Adrian, de 8 anos, tem leucemia, e o tratamento de que precisa experimental, não coberto pelo seguro, custa 3 milhões de dólares. O Frank ofereceu-me 5 milhões para ajudá-lo a tomar o teu território. O rosto de Adrienne ficou pálido. Por que não me procuraste? Eu teria pago por isso. Cada centavo. Eu sei que teria. Não é essa a questão. A voz de Tommy falhou. Durante 23 anos, fui o seu braço direito. Matei por si, sangrei por si, enterrei corpos e segredos e partes da minha alma. E sabe o que tenho para mostrar por isso? Um apartamento com renda controlada e um neto a morrer porque não tenho dinheiro para o salvar. Então, isto é por causa de dinheiro? A voz de Vincent estava cheia de repulsa. É por ver uma criança de 8 anos definhar enquanto o avô tem dinheiro sujo, mas não pode usá-lo para salvá-la. Tommy olhou para Adrian. Tens uma filha. Ela joga futebol, tem aulas de piano, frequenta uma escola privada. Diz-me, honestamente, o que farias se ela estivesse a morrer e alguém te oferecesse dinheiro para salvá-la? Eu pediria ajuda, disse Adrienne calmamente. As pessoas que me amam e mostram fraqueza neste mundo. Tommy riu amargamente. Tu me ensinaste melhor do que isso. Tu me ensinaste que pedir ajuda é o mesmo que admitir que não és forte o suficiente, que vulnerabilidade é morte. Lena entendeu então a tragédia disso. Adrienne havia construído um império com base na força e na autossuficiência,
E seu amigo mais antigo havia aprendido a lição muito bem. O ataque ao restaurante. Marco disse que foi você. Aquilo deveria ter sido limpo. 3 profissionais entrando e saindo. Adrian morta antes da sobremesa. Mas eu não levei ela em conta. Tommy acenou com a cabeça para Lena. Não sabia que Adrian tinha contratado forças especiais como funcionários. Isso atrapalhou tudo. O incêndio no armazém foi uma escalada necessária. Frank estava ficando impaciente. Queria ver resultados para os homens mortos. Perdi o sono por causa disso. Mas o meu neto ainda está a morrer. Então, que escolha eu tinha? A mão de Tommy apertou a arma. A emboscada no apartamento de Marco deveria ter acabado com tudo. Matar os 3, fazer parecer uma guerra de gangues. Então eu relutantemente assumiria o controle da organização, entregaria tudo a Frank, peça por peça, e desapareceria com o meu dinheiro. Mas nós sobrevivemos, disse Lena. Vocês sobreviveram. O que nos traz até agora? Tommy levantou-se lentamente. Eu não queria fazer isto aqui. Não queria testemunhas. Mas vocês forçaram-me a isso ao marcar esta reunião. Ele olhou para Adrienne com tristeza genuína. Sinto muito, minha amiga. Sinto mesmo. A arma foi levantada. Lena agiu por instinto, mergulhando para a frente mesmo com o ombro ferido a doer. Ela acertou Tommy na parte inferior, derrubando-o para o lado. A arma disparou uma vez, 2 vezes, as balas perfurando o teto. Elas caíram nas mesas, as cadeiras fazendo barulho. Tommy tinha 70 anos, mas ainda era forte, ainda era treinado. Ele apontou a arma para a cabeça de Lena. Ela agarrou o pulso dele, redirecionando. Eles lutaram, rolando pelo chão. Parem. A voz de Adrienne. Vocês 2, parem. Mas Tommy estava desesperado, alimentado pelo tipo de medo que só um neto moribundo poderia criar. Ele enfiou o cotovelo no ombro ferido de Lena. A dor explodiu em um calor intenso. O aperto dela afrouxou o suficiente. Tommy se soltou, recuando, apontando a arma para Adrian. O tiro de Vincent o atingiu na perna. Tommy caiu, a arma deslizando pelo chão. Marco a chutou para longe enquanto Vincent mantinha a arma apontada. Fique abaixado, ordenou Vincent. Tommy deitou no chão, com sangue escorrendo da coxa, rindo sem humor. Sabes o que é engraçado? Eu ia deixar-te viver, Vincent. Marco também. Vocês são bons soldados e teriam sido úteis. Mas Adrian... Ele olhou para o seu velho amigo. Tu tinhas que morrer, Frank insistiu. Disse que nunca se sentiria seguro enquanto tu estivesses vivo. Adrienne ajoelhou-se ao lado dele e Lena viu lágrimas no seu rosto. Eu teria dado tudo a ti, Tommy. O dinheiro, o tempo livre, os melhores médicos. Tudo o que precisavas fazer era pedir. Essa é a diferença entre nós, disse Tommy, sua voz enfraquecendo devido à perda de sangue. Ainda acreditas em pedir? Aprendi que a única maneira de conseguir o que precisas neste mundo é pegando. Ele tossiu sangue em seus lábios. Meu neto vai morrer agora? Porque eu falhei. Adrian ficou em silêncio por um longo momento. Então, não. Vou garantir que ele receba o tratamento. Cobertura total, os melhores médicos, tudo. Por quê? Os olhos de Tommy estavam confusos, magoados. Eu tentei matá-lo, porque ele tem 8 anos e nada disso é culpa dele. Adrienne levantou-se, enxugando os olhos. Vincent, ligue para o Dr. Reyes. Estabilize-o e transporte-o. Depois ligue para o meu advogado. Precisamos de criar um fundo médico. Chefe, Vincent começou. Faça isso, a voz de Adrienne era firme. E ligue para o FBI. Diga a eles que temos provas de crime organizado, conspiração, tentativa de homicídio e que estamos dispostos a cooperar totalmente. Ele olhou para Tommy. Você vai para a prisão, mas o seu neto vai viver. Esse é o melhor acordo que você vai conseguir. Tommy fechou os olhos, algo como alívio cruzando o seu rosto. Obrigado. Não me agradeça. Não estou a fazer isto por ti. Adriana afastou-se, incapaz de continuar a olhar para ele. Lena aproximou-se de Adrian quando os paramédicos chegaram. O Dr. Thor Reyes trouxe uma equipa completa. Vais deixá-lo viver. Matá-lo não vai desfazer o que ele fez. Não vai trazer de volta aqueles 4 homens do armazém. A voz de Adrienne era vazia, mas talvez salvar uma criança equilibre um pouco a balança. Não é assim que a balança funciona. Eu sei. Ele olhou para ela. Mas é assim que eu trabalho.
É assim que consigo dormir à noite. O FBI chegou em menos de uma hora. Adrian entregou tudo. As provas contra Frank Calibres, os registros telefônicos, as transferências bancárias, a confissão de Tommy nas imagens de vigilância. Era o suficiente para desmantelar a Operação Calibre e várias outras. O que acontecerá com a sua organização? Lena perguntou enquanto observavam os agentes federais invadirem o restaurante. Que organização? Adrienne sorriu sem humor. As famílias votarão para redistribuir o meu território. Cooperarei com a acusação federal em troca de uma redução das acusações. Talvez cumpra alguns anos numa prisão de segurança mínima, se os meus advogados forem bons. Ele encolheu os ombros. Ou talvez me coloquem no programa de proteção a testemunhas e eu passe o resto da minha vida a vender seguros em Nebraska. Tu odiarias Nebraska. Eu odiaria Prismore. Ele virou-se para ela. Mas antes que isso aconteça, tenho uma oferta para ti. Eu sou Listman. Ainda tenho os meus negócios legítimos, os restaurantes, a empresa de importação, os imóveis, tudo legal, tudo limpo, tudo precisando de uma séria reformulação de segurança. Adrian olhou nos olhos dela. Estou a oferecer-te o cargo de chefe de segurança. Um emprego real, um salário real, sem ligações com a máfia. Apenas manter negócios honestos a salvo de ameaças honestas. É um grande passo em frente em relação à chefe da máfia. É um grande passo em frente em relação a ela estar morta. Ele sorriu. O que me dizes? Lena olhou à sua volta para o restaurante, o mesmo lugar onde tinha atirado uma faca e mudado as vidas de ambos. Pensou na oferta, em voltar à sua vida tranquila de empregada de mesa, no exército a chamar de volta. Posso pensar sobre isso? Ela perguntou. Tens uma semana. Depois preciso de uma resposta. 5 dias após a prisão de Tommy, Lena estava do lado de fora de um prédio governamental anônimo na Virgínia, olhando para a pesada porta de aço que levava à sua antiga vida. A ligação tinha chegado 2 dias antes. A coronel Sarah Harris, sua antiga comandante, com voz calorosa, mas profissional. Precisamos conversar, pessoalmente, é importante. Lena conduziu durante toda a noite com os ombros ainda a sarar e a mente ainda a repetir a cena no restaurante. Tommy no chão, a sangrar. As lágrimas de Adrienne. O peso da lealdade transformado em algo venenoso. A porta abriu-se com um zumbido. Ela passou pela segurança, entregando o telemóvel e os pertences, e seguiu uma escolta por corredores iluminados por luz fluorescente que cheiravam a café e segredos confidenciais. A coronel Hicks esperava numa sala de conferências sem janelas. Ela parecia a mesma, cabelo gay, olhos perspicazes, irradiando o tipo de confiança que fazia as pessoas confiarem instintivamente nas suas ordens. Ela levantou-se quando Lena entrou, com uma cordialidade genuína no rosto. Lena, meu Deus, que bom ver-te. Ela abraçou-a cuidadosamente, atenta ao ombro. Senta-te, por favor. Sentaram-se uma em frente à outra numa mesa que provavelmente já tinha recebido milhares de reuniões. Você parece diferente, disse Hendrick. Mais velha, cansada. Foi um mês complicado. Então, ouvi dizer que Hendricks deslizou uma pasta pela mesa. Imagine a minha surpresa quando relatórios do FBI chegaram à minha mesa sobre uma ex-agente das forças especiais que impediu um ataque da máfia, sobreviveu a uma tentativa de assassinato e ajudou a desmantelar uma grande rede de crime organizado. Ela sorriu. Você tem estado ocupada para alguém que supostamente se aposentou para trabalhar como empregada de mesa. Lena não abriu a pasta. Eu não queria que nada disso acontecesse. As melhores operações nunca começam intencionalmente. Hendricks recostou-se. Aquele lançamento de faca no restaurante. Os seus arquivos diziam que você era uma das melhores que já treinamos. Parece que não perdeu o seu talento. Eu joguei fora o meu talento há 3 anos. Você jogou? Hicks abriu a pasta a ela mesma, revelando fotos. Esta é você a derrubar um assaltante armado no apartamento de Moretti. Esta é você a saltar para uma escada de incêndio em colapso para salvar um alvo. Esta é você a sobreviver a um ferimento no ombro que teria incapacitado a maioria das pessoas. Ela olhou para cima. Isso não parece alguém que deitou tudo fora. Parece alguém que é exatamente quem sempre foi. Por que estou aqui? O coronel Hicks fechou a pasta. Porque a queremos de volta. Uma nova unidade. Força-tarefa Sentinel. Operações secretas.
Prevenção do terrorismo doméstico. Infiltração no crime organizado. Seria perfeita para isso. Ora, já tem feito esse trabalho de forma não oficial. O coração de Lena afundou porque parte dela, uma grande parte, queria dizer sim imediatamente. Queria voltar à clareza da estrutura militar, onde os inimigos eram claramente definidos e as missões tinham objetivos definíveis. O que isso implicaria? Ela perguntou. Rotações de 6 meses, identidades diferentes, alvos diferentes. Íamos infiltrar-te em organizações suspeitas de atividade criminosa, cartéis, redes de tráfico humano, células terroristas domésticas. Ias recolher informações, identificar os principais intervenientes e ajudar-nos a desmantelá-los por dentro. Hendricks tirou outro documento. Salário inicial, benefícios completos, subsídio de habitação. Além disso, ias fazer aquilo em que és claramente boa, proteger pessoas que não se podem proteger a si próprias. Parecia perfeito. Perfeito demais. E quando os 6 meses terminarem, quando a operação acabar, nova identidade, nova missão, você seria essencialmente um fantasma, Lena. Sem endereço permanente, sem relacionamentos duradouros, apenas o trabalho. Aí estava o problema. Há quanto tempo vocês planeiam este recrutamento? Lena perguntou. Rix teve a delicadeza de parecer um pouco culpado. Desde que Daniel morreu. Nós observamos a tua espiral, esperamos para ver se encontravas o teu equilíbrio. Quando não encontraste, quando desapareceste para trabalhar como empregada de mesa, decidimos dar-te espaço, mas essa coisa com o Ed mostrou-nos que estás pronta para voltar. Vocês observam-me há 3 anos. Observamos todos os nossos melhores ativos. Tu sabes disso. Hendrik amoleceu. Sei que parece invasivo, mas vem de um bom lugar. És especial, Lena. Pessoas como tu, com as tuas habilidades, os teus instintos, a tua bússola moral são raras. O país precisa de ti. Lena ficou parada, caminhando até a parede onde estavam penduradas as comendas emolduradas. Ela reconheceu alguns dos nomes. Operadores com quem ela havia servido, pessoas boas que faziam um trabalho impossível nas sombras. Posso ter tempo para pensar sobre isso? Ela perguntou. Claro, tira uma semana. A vaga não ficará disponível para sempre, mas posso te dar esse tempo. Hendrik também se levantou. Lena, eu sei por que você saiu. O que aconteceu com Daniel foi uma tragédia, mas esconder quem você é não o trará de volta. Você sabe disso. Todos ficam me dizendo isso porque é verdade. E porque as pessoas que se importam com você podem ver que você está se destruindo lentamente ao fingir ser algo que não é. Rix colocou a mão no ombro dela. O bom. Volte para nós. Volte para o lugar onde fazia sentido. Lena saiu do prédio com o pacote de recrutamento debaixo do braço. Dirigiu até um motel, sentou-se na cama e leu tudo. O salário era generoso. O trabalho era significativo. A estrutura era exatamente o que lhe faltava há 3 anos. Pensou na oferta de Adrienne, chefe de segurança para negócios legítimos. Trabalho normal, horário normal, uma oportunidade de construir uma vida real num só lugar, com conexões reais. Pensou no restaurante, em Maria e Carlos e em todas as outras pessoas cujas vidas se cruzavam com a de Adrienne. Pessoas que precisavam de proteção, mas que mereciam alguém que ficasse por perto, não alguém que desaparecesse a cada 6 meses. Pensou no próprio de Adrian, destroçado, a tentar reconstruir-se, oferecendo-lhe não apenas um emprego, mas uma parceria, alguém que via além do soldado, a pessoa por baixo. E pensou no Daniel. O que ele gostaria para ela? A resposta veio imediatamente. Ele gostaria que ela parasse de fugir, parasse de se esconder, parasse de se punir por não estar presente quando era importante. O seu telemóvel voltou depois de ela sair do edifício, vibrando com uma mensagem de Adrian. Já tomou uma decisão? Sem pressão. Só sinto falta de ter alguém por perto que seja direto, literal e figurativamente. Ela sorriu apesar de si mesma. Então abriu o portátil e começou a escrever um e-mail para o Coronel Rix. 3 horas depois, estava no carro a voltar para Nova York. O pacote de recrutamento estava numa lata de lixo de um posto de gasolina 200 metros atrás dela. Algumas pessoas encontravam propósito em ordens e estrutura. Lena encontrou o seu num restaurante, salvando um homem que lhe ensinaram a considerar inimigo.
E talvez fosse exatamente onde ela deveria estar. O sol estava a nascer quando ela cruzou Manhattan, pintando o horizonte com tons dourados e possibilidades. Ela dirigiu diretamente para o escritório de Adrienne, o legítimo, acima da empresa de importação, e o encontrou já na sua mesa, apesar da hora matinal. Ele olhou para cima, surpreso e satisfeito. Voltaste? Voltei, confirmou ela. E tenho uma resposta. Adrienne pousou a caneta, dando-lhe toda a sua atenção. Sou Elumen. Lena caminhou até a secretária dele, puxou a cadeira à sua frente e sentou-se. O ombro ainda doía e, uma lembrança constante das balas, das escadas de incêndio e das escolhas feitas em frações de segundo. Mas estava a sarar. Talvez ela também estivesse. Cansei de me esconder, disse ela. Cansei de fingir ser alguém que não sou. Cansei de fugir do que aconteceu com o Daniel. Ela olhou nos olhos dele. Então, sim, vou aceitar o trabalho, mas tenho condições. Diga-nas primeiro. Este é um negócio legítimo, sem ligações com a máfia, sem áreas cinzentas, nada que coloque a sua filha em risco. Você está completamente fora desse mundo, ou eu vou embora. O FBI apreendeu os meus bens questionáveis. O que restou está limpo. Restaurantes, importações, imóveis, tudo legítimo. Adrienne abriu uma pasta mostrando seus documentos de constituição, documentos fiscais, licenças comerciais, tudo legal e documentado. Agora sou chato, apenas um empresário tentando manter o nariz limpo e o filho no acampamento de futebol. Segunda condição. Eu treino toda a sua equipa de segurança do meu jeito. Padrões militares, não capangas de rua fingindo ser profissionais. Concordo. Vincent já perguntou se pode participar. Acontece que quase ser morto faz as pessoas levarem o treino a sério. O Vincent vai ficar. Lena ficou surpreendida. Ele é um bom homem que cometeu o erro de ser leal às pessoas erradas. Agora ele é leal à pessoa certa. Adrienne sorriu levemente. Além disso, ele pediu especificamente para trabalhar sob o seu comando. Disse que qualquer um que consegue derrubar um homem de 70 anos com um ombro ferido e vencer merece o seu respeito. Lena quase riu. Terceira condição. Nós reconstruímos isto, ela gesticulou ao redor, significando mais do que apenas o escritório. Não um império, algo melhor, algo que valha a pena defender, que não custe a alma das pessoas. Adrienne ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dela. Você sabe o que está a pedir? Pegar dinheiro sujo e transformá-lo em algo limpo. Esse tipo de redenção não vem fácil. Nada que valha a pena é fácil. É justo. Ele levantou-se, caminhando até a janela com vista para a rua abaixo. O trânsito matinal estava a aumentar. Caminhões de entrega, passageiros, a cidade a acordar. Passei 23 anos a construir algo que achava importante. Poder, território, respeito. E no final, o meu amigo mais antigo tentou matar-me porque lhe ensinei que pedir ajuda era fraqueza. Ele voltou-se para ela. Não quero construir esse tipo de império novamente. Quero construir o tipo de lugar onde Tommy pudesse ter pedido ajuda, onde lealdade não significasse silêncio. Isso vai levar tempo. Temos tempo. Os processos judiciais vão se arrastar por meses. Muita oportunidade para reconstruir do zero. Adrian voltou para a sua mesa, tirando as plantas arquitetônicas. Reabri a renovação completa. Um novo começo. Mas quero que você projete a infraestrutura de segurança. Torne-a segura não apenas para mim, mas para todos que trabalham lá. Lena olhou para as plantas. O restaurante onde tudo havia mudado. Onde uma garçonete tímida havia jogado uma faca e se revelado. Onde Tommy havia confessado, sangrado e sido preso. Tanta violência em um lugar destinado a reuniões, comida e vida. Podemos transformá-lo em algo diferente, disse ela lentamente. Não uma fortaleza, um espaço comunitário, seguro, mas acolhedor. Exatamente o que eu estava a pensar. Adrienne sorriu genuinamente desta vez, olhando nos seus olhos. Começamos por aí. Provamos que podemos criar algo bom e depois expandimos para os outros negócios. E quanto à reunião das 5 famílias? O teu território já foi votado. Dividiram-no principalmente para Frank Calibres. Adrienne encolheu os ombros. Deixa-o ficar com ele. O FBI está a montar um caso contra ele usando o testemunho do Tommy. Ele será indiciado dentro de 6 meses. E quando ele cair, outra pessoa assumirá o controle e o ciclo continuará. Ele recostou-se.
Estou farto desse ciclo. Prefiro construir um restaurante que faça as pessoas felizes do que controlar 10 quarteirões onde as pessoas têm medo. A sua filha, Lena, disse: "O que ela acha de tudo isso?" A expressão de Adrienne suavizou-se completamente. Ontem disse-lhe que o pai cometeu erros, que vai corrigi-los e que as coisas podem ser diferentes por um tempo. Sabe o que ela disse? "O quê?" Ela disse. "Isso significa que agora pode vir aos meus jogos de futebol?" A voz dele falhou ligeiramente. Ela tem 11 anos e tudo o que queria era que eu aparecesse. Não presentes caros, nem uma escola particular, nem proteção contra o mundo. Apenas presentes. Lena sentiu algo apertado no peito se soltar. "Você vai ficar bem." "Nós vamos ficar bem", Adriane corrigiu. "Você salvou a minha vida com as suas mãos. Lembra-se? Agora vamos salvar este império com a nossa consciência." Ele estendeu a mão por cima da secretária. "Parceiros", ela apertou-a com firmeza. "Parceiros, mas não vou chamá-lo de chefe. Nem sonharia com isso. Provavelmente atiraria outra faca." Passaram o resto da manhã a planear protocolos de segurança, necessidades de pessoal, horários de treino, trabalho real para um negócio real. Sem códigos, sem operações secretas, sem corpos que precisassem de desaparecer. Apenas 2 pessoas quebradas a tentar construir algo inteiro. Por volta do meio-dia, o telemóvel de Lena vibrou. Uma mensagem de Maria, a empregada mais velha do restaurante. "Ouvi dizer que vai voltar para gerir a segurança. Isso significa que vamos ter treino de autodefesa? O Carlos está com medo que a obrigues a fazer flexões." Lena mostrou a mensagem a Adrian e ambos riram. Um riso sincero que parecia a luz do sol após anos de chuva. "Estás pronta para isto?" perguntou Adrienne. Lena olhou pela janela para a cidade que se estendia infinitamente em todas as direções. Em algum lugar lá fora, pessoas precisavam de proteção. Precisavam de alguém que não fugisse quando as coisas ficassem difíceis. Precisavam exatamente do que ela passou 3 anos recusando-se a ser. "Sim", disse ela. "Estou pronta." Saíram do escritório juntos enquanto o sol da tarde subia mais alto, dirigindo-se para Troder Riato para começar a renovação. O mesmo restaurante onde uma empregada de mesa tinha atirado uma faca e mudado tudo. Onde os velhos hábitos não tinham morrido, tinham se transformado. Onde esconder-se tinha se tornado uma posição firme. Onde o medo tinha se tornado um propósito. As portas ainda estavam danificadas devido à investigação, com vidros substituídos por contraplacado. Mas a Adrienne destrancou-as na mesma. No interior, o espaço estava vazio, mas cheio de potencial. "A partir daqui", disse a Adrienne, de pé no centro da sala de jantar, onde ele quase tinha morrido. "Recomeçamos." "Não", corrigiu a Lena, de pé ao lado dele. "A partir daqui começamos a viver." E pela primeira vez em 3 anos, ela estava a falar a sério. Fim.